E aí, será que a gente pode entrar um pouco aqui no que acontece já depois, ou seja, no arrependimento de Judas de ter feito isso, ou tem alguma outra coisa antes? Não, eu acho que aqui ele joga... Já falei das moedas, que Sim, aí ele vai perfeito. desesperado lá pros sacerdotes e joga as moedas nos pés deles. Que aqui, eu vou ler esse trecho aqui, tá? Você quer falar uma coisa, Kaique? Não, pode falar primeiro o trecho e depois eu pergunto. Muito obrigado por me permitir falar isso antes, Kaique. Tô brincando, cara. Mateus 27, 3, 5 diz: Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. Que eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo, foi e enforcou-se. Caraca. E aí ele se matou. Deixa eu, antes de perguntar pro Rodrigo, assim, vendo isso daqui, o que vocês entendem que aconteceu aqui? Porque para mim isso daqui é a maior incógnita. Eu gostei da sua tradução, do episódio. você viu? Tomado de remorso. Então, que já meio que traz um pouco... Mas enfim, como que vocês leem? O que vocês entendem disso? O cara, ele se arrependeu, Tá. não achou uma saída, ninguém perdoou ele, porque provavelmente ele voltou pro sacerdote porque se ele falou, eu pequei, ele queria um perdão. E o cara, tipo, não perdoou, ele falou, o problema é seu, basicamente. E eu não sei se eu posso usar essa frase, mas tipo assim, o cara ficou louco e fraco ao ponto de... Pra achar uma saída, pra sair daquele limbo de tipo assim, eu errei. Mas acabou aqui com a agonia. ele estava tomado pelo diabo ainda nesse caso. Certo? Será? Será que o diabo assim, fiz meu trabalho e vou embora? Em nenhum momento apareceu aqui uma evidência de que ele saiu dele, Ele né? estava tomando o diabo, mas devemos... Eu também não sei explicar assim de maneira matemática, porque também faz parte do mistério da iniquidade. Quando a pessoa está tomada pelo diabo, até que ponto... Isso também é uma escusa para falar o seguinte, eu sou só marionete, foi o diabo que fez. Você tá entendendo? Porque quando a pessoa está tomada pelo diabo, não significa que ela perde também por completo a ação dela e o diabo só fica ali igual um fantoche. Na verdade, ela passa a ser sócia de Satanás. Quando fala tomado pro diabo, eu imagino que a opção ruim fique mais atrativa, não que seja predominante, entendeu? Eu acho que é como se fosse assim, ó, seja... Tipo assim, ó, você fala assim, ó, tem R$1 milhão aqui na mesa. Fala assim, Kaique, isso aqui não é seu. Mas você também, tipo assim, poderia roubar sem você ver. E tem um caminho aqui pra eu conseguir 1 milhão trabalhando duro 10 anos. É uma coisa mais atrativa. Eu poderia pegar aqui e colocar no meu bolso. Mas não, vou escolher essa opção aqui, que é a opção. Tipo, a saída mais fácil, por assim dizer, né? Eu tava perguntando pra vocês antes. Você quer falar, Lucão, um pouco do que você interpreta aqui? Não, é que se a hipótese levantada é que Judas queria que Jesus se revelasse aí, como, sei lá, na hora que os caras viessem pegar ele, alguma coisa assim, que ele, cara, enfim, meteoro, sei lá, poder, guerra e o caramba. Como não aconteceu isso, talvez ele... Se arrependendo. Não se arrependeu, mas ele não aguentou o fato de não ter dado certo. Entendeu? O plano. Porque assim, por que eu perguntei pra vocês? Porque, pra mim, isso daqui é o grande questionamento do episódio. A gente tava comemorando 1 ano de casados agora, um mês talvez, né? Alguma coisa assim, a gente tava lá no hotel conversando. Foi dia 30 de agosto. Foi dia 30 de agosto. Então, faz pouco tempo. E daí tava o Rodrigo Silva lá, tava o Kaique também. Aí eu perguntei pro Rodrigo, né? E eu tinha quase que certeza disso, tá? Eu falei, Judas, ele foi pro céu. Que isso? Essa foi a minha hipótese. Judas foi pro céu. Falei, por quê? Porque, ele fez cagada, só que ele se arrependeu. E aí, ele se arrependeu tanto no nível de que, ele não conseguia conviver com a besteira que ele tinha feito. Ou seja, ele se arrependeu e aí ele se matou até. E não, obviamente, concordando com o que aconteceu sobre ter se matado, mas ele se arrependeu. Ele não conseguiu conviver com a besteira. Porque se alguém convive com isso normalmente... Gosta de ter um monte de gente que assassina, que peca e tal, e convive com isso. Ele não, ele falou, não acredito que besteira que eu fiz. E aqui diz, pequei, pois traí sangue inocente. Então ele tinha clareza disso, ele tinha clareza que ele pecou, né? E aí depois ele se matou. Aí quando eu olhei pra isso, eu inclusive estava conversando com algumas pessoas pensando, caramba, um pouco na lógica do Lucão. Muitos cristãos olham pra isso e julgam e falam, poxa, mas aí o cara traiu Jesus e foi pro céu? Ou o cara fez toda a cagada do mundo no final se arrependeu e foi pro céu? E pelo fato, justamente, de ter uma opinião pública tão massiva a favor de algo, eu também
uso isso como argumento para mim, que geralmente a massa está errada. Geralmente. Então eu juntei tudo isso com essa opinião. Eu falei, pô, então Judas deve ter se arrependido para mostrar para a gente, aliás, Judas deve ter ido para o céu para mostrar para a gente que justamente, cara, o arrependimento é muito poderoso e até alguém que traz Jesus, assim, se arrepender, tem um lugar ali no céu, né? Eu criei essa hipótese, eu perguntei pro Rodrigo, falei, Rodrigo, Judas foi pro céu? Aí ele falou, não. Eu falei, cara, como não assim, foi pro cara? céu. Como assim? Então, isso. Rodrigo, eu queria te Corrompeu perguntar. a alma e... Queria te perguntar sobre 2 esferas aqui. Primeiro, Judas foi pro céu? E segundo, se ele não foi pro céu, o que é justo aqui quando a gente olha sobre a ótica de livre-arbítrio ou predestinação? Excelente. Eu posso responder de trás para frente? Claro. Vamos entender, quando fala que o diabo tomou Judas e tudo mais, até que ponto, então, se o diabo estava nele aqui, até que ponto ele deixa de ser responsável pelos seus atos porque o diabo está nele? A gente volta àquela discussão anterior lá da lucidez da pessoa ou não quando está cometendo um delito, que eu até chamei o direito aqui como ilustração disso. Mas nem sempre que a pessoa está fora de si significa que ela está isenta do que ela está fazendo. Lembra que eu falei a diferença de uma pessoa que está com um medicamento muito forte na cabeça, teve um surto psicótico, e o sujeito que foi lá, encheu a cara de bebida alcoólica e dirigiu um carro e matou. Os dois estavam fora de si, mas legalmente não é a mesma situação. Quando falo o diabo tomou a si, eu prefiro entender que Judas está numa situação de sociedade com o diabo. E é mais ou menos como os carrascos nazistas quando foram julgados em Nuremberg. Muitos deles argumentavam assim: eu sou inocente. Por quê? Você matou judeus na Segunda Guerra Mundial. Eu estava apenas cumprindo ordens de Hitler. Se você pegar os atos de Nuremberg, é muito isso. Eu estava cumprindo ordens. Mas nós sabemos que, embora ele estava cumprindo ordens, isso não é uma mentira, isso não o isenta do assassinato de judeus. Concorda comigo? Então, não isenta. Não isenta. Então, quando fala que Hitler dominou todo mundo com o discurso nazista, com o discurso do Terceiro Reich, com aquela coisa toda e tal, de fato, o líder, o Führer, ele tem uma responsabilidade de envolver aqueles homens. Mas isso não exclui a autonomia deles em obedecer às ordens de Hitler. Então, assim como Hitler ordenava e eles faziam, e eles não podem agora dizer que faziam porque Hitler ordenou, porque eles aceitaram obedecer, uma pessoa tomada pelo diabo como Lúcifer, ele faz porque o diabo mandou. Então ele está na mesma situação dos carrascos nazistas. Lúcifer é Hitler, mas ele é o carrasco nazista que fez o que Hitler mandou. Então o tomado pelo diabo, da mesma maneira que ele me falou, estava tomado por Hitler, com toda a ideologia do nazismo. Mas será que, no exemplo das prostitutas que você usou, será que isso aqui não se enquadraria de uma forma parecida com aquela prostituta que gosta, sei lá, desse cenário e aquela que teve aquela situação? Porque eu vi um experimento, cara, falando sobre isso, onde a gente dizia, eu nunca faria isso que eles fizeram, né, de matar alguém porque Hitler mandou e tal. E fizeram um experimento ali de tortura, onde submeteram a pessoa, né, com vários atores ao redor, quase que obrigando ela a torturar, a dar choque no outro, né? Eu já vi assim. E aí ficou comprovado que qualquer pessoa, não sei se era qualquer pessoa, mas de uma forma geral, as pessoas de uma forma massificada, elas torturariam alguém, mesmo dizendo que elas não a torturariam se elas estivessem submetidas a uma situação parecida. Eu fico pensando, caraca, então assim, qual que é a culpa da pessoa de ter nascido ali? Entendi. Que é um pouco do que você citou. E óbvio, não passando mão, pelo amor de Deus, claro, né? Claro. Cagada Não, ali que fizeram. A sua pergunta me abre o espaço para responder a primeira questão. Então, eu já respondi a de trás para frente, a questão do livre-arbítrio. No caso da segunda, você teria toda a razão e o nosso diálogo ficaria no campo da especulação se eu não tivesse a revelação bíblica. Aí eu até faço uma meia-culpa enquanto religioso, uma meia-culpa coletiva, é que o povo está com muito achismo e pouca Bíblia. Muito achismo e pouca Bíblia. Eu acho que a Bíblia tem que ser estudada. No mundo cristão, para as pessoas poderem representar Jesus, elas têm que pensar como Jesus. Pensar como Jesus significa conhecer a palavra de Jesus. Senão você não vai pensar como ele. Tá certo? E o que acontece? Hoje nós temos muitas pessoas se convertendo, muitas pessoas indo, mas eles não estão querendo conhecer a Bíblia. Eles estão querendo o aspecto social da religião, que é legal. Que é legal.
Mas tem que conhecer. Pela Bíblia, Cara, só porque eu falei numa igreja esse sábado e eu perguntei assim, quem é cristão, né? Todo mundo levantou a mão. Aí eu fui falar sobre a parábola dos talentos. Eu falei, quem aqui já ouviu sobre a parábola dos talentos? Você não tá entendendo. É coisa assim, holisticamente. Está em livro. Ele falou assim, nunca houve uma época em que os crentes cantassem tanto, pulassem tanto, dessem tanto glórias, aleluia. E nunca houve uma época que o pessoal soubesse cada vez menos de Bíblia. Sabe, alguém até brincava na época do Pokémon, que era mais fácil encontrar Pokémon numa igreja do que encontrar o livro de Abacuque durante o sermão. Então, as pessoas têm que conhecer realmente a Bíblia. Então, repito, se eu não tivesse a revelação bíblica, a sua provocação estaria correta. Eu estou olhando as duas prostitutas na esquina e qualquer coisa que eu falar vai ser achismo, porque eu não estou na cabeça delas. E eu estaria tendo contra a orientação de Jesus, que é qual? Não julgueis, porque você não sabe quem é quem. Eu posso condenar a prostituição, mas julgar o caráter da pessoa por causa daquilo é muito complicado. Isso não significa que agora a gente vai tornar tudo lindo, maravilhoso. Não, as consequências vêm. Ficou claro, né? Eu quero deixar bem claro. Porém, no caso de Judas, eu tenho uma afirmação bíblica que me diz o seguinte. Eu vou ler para vocês aqui. Quando Jesus fez a oração sacerdotal, Jesus fez assim, olha. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 12. Jesus disse assim, quando eu estava com eles, Jesus está falando com o Pai, guardava-os no teu nome que me deste, e os protegi. Lembra que eu falei de Judas? Por que o diabo só entrou em Judas depois? Porque ele estava na porta impedindo o diabo de entrar antes? Vou repetir. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, eu os protegi. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. E ele fala, para que se cumprisse a Escritura. Então, para que se cumprisse a Escritura. Pois é, eu não queria demorar muito nisso aqui, para a gente não cair na discussão de predestinação ou não predestinação e fugir um pouco do foco aqui. Tá. Mas vou segurar o para que se cumprisse a Escritura, deixa eu só ler mais um outro versículo, aí eu já coloco isso aqui. Mateus capítulo 26, versículo 24. Mateus capítulo 26, então ele se perdeu. Então ele falou assim, nenhum deles se perdeu, exceto Judas. Mateus capítulo 26... versículo, tinha anotado aqui, Mateus 20, claro, eu estou na página errada, não vai achar mesmo. Mateus capítulo 26, verso 24. Então Judas, que o traía, perguntou, por acaso sou eu, mestre? Jesus respondeu, você acabou de dizer isso. E antes disso ele falou o seguinte, aqui olha, verso 23. O que põe comigo a mão no prato vai me trair. O filho do homem vai, como está escrito a seu respeito, ser traído. Mas ai daquele por quem o filho do homem está sendo traído. Ele vai. Mas ai daquele por quem o filho do homem está sendo traído. E o último ponto que a gente pode pegar aqui agora também é Atos. Eu tinha anotado essa passagem aqui também. Deixa eu ver se eu vou achar aqui no comecinho. Quando fala de Atos, que eles vão escolher um novo discípulo pro lugar de Judas. Aí fala o seguinte, Atos capítulo 1, versículo 18. Diz assim, ora, a escolha de Matias. Então os apóstolos, verso 12, voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, a distância da cidade é cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram no cenáculo, onde Jesus teve a Santa Ceia, onde se reuniam Pedro, Tiago, Bartolomeu, João, tal, e as mulheres. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse, irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi guia daqueles que o prenderam. Ele era um dos que fizeram parte desse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com preço da iniquidade. Aí fala da morte de Judas e fala, então vamos escolher alguém, e eles escolhem Matias para o lugar de Judas. Então esses 3 versículos me deu a entender que Judas realmente perdeu a salvação dele. Eu não respondi à questão da predestinação. O ponto é, por que eu afirmo que Judas se perdeu? Se eu não tivesse o texto de João, o texto de Atos e o texto de Mateus, realmente é aquilo que você falou. São 2 prostitutas na esquina. Como é que eu posso saber que a Maria
é a prostituta perversa e a Joaquina é a prostituta que, coitada, caiu naquela situação. A gente não sabe, mas no caso de Judas eu sei porque eu tenho a revelação bíblica que me dá essa informação. Antes de entrar na questão da predestinação, porque eu não respondi isso ainda. Esse ponto que ele se perdeu ficou claro? Mas o que você está usando como argumento é que ele não entrou no céu é porque ele se perdeu. Jesus fala, nenhum deles se perdeu, exceto Judas. Se ele tivesse arrependido, Jesus não diria, exceto Judas. Jesus diria, nenhum deles se perdeu. Faz sentido. Mas, porque assim, eu tenho 3 filhos. E aí 2 deles vão muito bem na vida, uma carreira encaminhada. Eu falo, pô, mas desses 3 filhos meus aqui, só um que se perdeu, cara. Foi para as drogas e tal. Isso não significa que ele não entrou no céu. Veja bem, mas como Jesus está colocando para o pai, ele está colocando quase que um relatório. Ele está dizendo para quem isso Pro daí? pai. Pro pai. Pro pai. Foi na oração sacerdotal. Entendi. Ele fala, pai, Entendi. aqui estão todos os que me deste nesse mundo. E nenhum deles se perdeu, exceto Judas. Entendi. Então, se nenhum deles se perdeu, não é... Veja bem, quando você fala como pai assim, eu tenho 3 filhos, 2 deram certo na vida, um se perdeu, não se adequa ao caso de Jesus, porque dos 12, se olhar assim como uma empresa, os 12 se perderam, porque Pedro tinha negado Jesus. Em poucos minutos depois, todos os demais fugiriam, exceto João, que ficou até na cruz do Calvário. Todo mundo caiu fora com medo. Tomé nutria dúvida da palavra de Jesus até na hora que o viu ressuscitado. 2 discípulos, Clopas e não falo o nome do outro, que estavam indo no caminho de Emaús, também acharam que Jesus tinha sido um fracassado. Quando Jesus estava subindo ao céu ressurreto, eles ainda perguntaram assim, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Quer dizer, os próprios discípulos demonstravam ser um fracasso. Eles não tinham entendido a mensagem de Jesus, ainda estavam brigando pelo poder, ainda tinham um problema, ainda eram fracassados, e Pedro, dentro de poucas horas, iria negá-lo também. E ele falou que foi o diabo até que tomou Pedro, que uma hora que Jesus fala assim, Pedro, eu orei por você, porque o Satanás está querendo te cirandar. Então, na verdade, todos eles... do ponto de vista empresarial, era um fracasso. Eu li uma vez na revista Inside Out um artigo que dizia assim que quando Jesus... É uma romance, é claro. O artigo romanceou a situação. Que Jesus deve ter subido ao céu e os anjos o aclamaram em seu retorno e falaram olhando para a terra assim, e então, Senhor, quais são os seus novos planos? Porque aqueles ali não deu muito certo, não. E ele olhou, não, são eles meus novos planos. Então, quando ele fala, pai... nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, Não, faz sentido. determinante. Tá certo? sentido. Fora os outros 2 textos de Mateus que ele fala, e Mas daquele é uma pena isso, né? ele vai trair. uma Mas eu pena não isso, né? respondi ao porquê, porque até aqui eu respondi que Judas se perdeu,